Mas agora, ele consegue entender que tem situações que só Jesus, gente. A minha pergunta é: quanto tempo vai demorar para nós entendermos que algumas situações da nossa vida é só Jesus? É só. Não tem que ter pose, não tem que ter medo, não tem nariz empinado, não tem roupa de marca, não tem passaporte carimbado para quantos países você foi, não é a metragem da tua casa, não é se você trabalha na limpeza ou se você é CEO de uma grande multinacional. Tem algumas coisas que Deus nos permite passar para exatamente nos moer. E a Bíblia diz que Jairo corre para Jesus e ele cai aos pés de Jesus. No original o termo cair é o piptel, que significa em pedaços. Jairo cai em pedaços. Ele cai desmontado. Ele deixa o orgulho de lado. Ele esquece da sua reputação. Ele talvez está em jogo se ele vai ainda ser um líder de uma sinagoga. Está em jogo se as pessoas ainda vão segui-lo. Mas ele cai em pedaços. É o verbo piptel, cair em pedaços. Porque ele vai fazer um pedido. Não como um fariseu arrogante, não como um fariseu exigente, mas ele vai fazer um pedido que não tem pompas, não tem glamour, mas de um pai desesperado. Um pai que está em pedaços clamando pela sua filha. Um pai que está em pedaços porque tem um problema. E aí eu vou dizer a você: quem será que adoeceu a filha de Jairo? Quem será? Você acha que todas as doenças provêm do diabo? Você acha que todas as situações provêm do diabo? Um dia perguntaram para Jesus: Jesus, esse homem está enfermo. Quem pecou? Ele, a mãe dele, o pai dele? Quem pecou? Jesus disse: ninguém pecou. Essa situação está aí para que seja manifesta a glória de Deus. Eu não quero saber quem fez isso com a filha de Jairo. Uma criança de 12 anos está agonizando em casa. E a situação era muito desesperadora, porque se a minha filha está doente, eu não vou correr para outro lugar senão o hospital. Se a minha filha está doente, eu não vou correr senão para um médico. E Jairo tem grana, Jairo tem dinheiro. Se ele está correndo para Jesus, é porque o médico já disse não. É porque o hospital já disse não. Se ele está correndo para Jesus, é porque ele está na última instância. E agora ele está em pedaços. E talvez alguns olhem para Jairo e digam: nossa, Jairo, eu te vi na sinagoga fazendo orações lindas. Nossa, Jairo, eu te vi pomposamente fazendo discursos poéticos. Eu nunca te vi pior, Jairo. Eu nunca te vi numa situação de maior humilhação. Você está em pedaços aos pés de Cristo. Enquanto todos olham para Jairo dizendo: eu nunca te vi pior, Jesus devia estar olhando para ele dizendo: nossa, eu nunca te vi melhor. Eu nunca te vi tão maravilhosamente disposto a viver um tempo de milagre. Cuidado, porque isso que você tem chamado da pior fase da sua vida pode ser o momento da maior transformação que normalmente você não iria viver. Jairo está em pedaços. Jairo está, e é por isso que o Salmo 51, versículo 17 diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Há milhares de pessoas ali, milhares de pessoas com histórias dramáticas. Talvez um competindo com o outro para ver qual é o tamanho da desgraça. Talvez um dizendo: não, a minha desgraça é maior que a sua. Não, qual é a sua história? Nossa, isso aí é a sua história. Senta que eu vou te contar a minha. As pessoas gostam de comparar histórias tristes, não é? Nossa, você está chorando por isso? Deixa eu contar a minha história que você vai ver isso que é chorar. Mas a verdade diz que Jesus começou a seguir a Jairo. Ele começou a seguir a um homem, não porque a história de Jairo era mais difícil do que a dos outros, mas porque aquele homem estava em pedaços. Mas em um determinado momento do trajeto, nunca reclame do ruim, o ruim sempre pode ficar pior. Coitado daquela pessoa que serve a Deus baseada em resultados. Porque olha que interessante, Jesus está com ele. Jesus está andando com Jairo e ainda assim as más notícias continuam a chegar. E Jesus está indo com Jairo. Há uma interrupção. Você sabe qual é? A mulher do fluxo de sangue. Ela toca em Jesus. Jesus diz: saiu de mim virtude. E aí o texto meio que toma uma outra jornada. Mas logo Jesus continua andando com Jairo. E nesse momento as pessoas chegam dizendo: Jairo, você já teve que dar uma má notícia para alguém? Já teve que dar? Não é fácil. Mas as pessoas parecem que não tem muito pudor aqui. Talvez até um certo alívio, dizendo: olha, que bom que ela morreu, porque você não vai cometer essa heresia de levar esse camarada em casa. Em algum momento eles dizem: olha, Jairo, não incomode mais ele, porque a tua filha não está mais doente não. Tua filha morreu. A tua filha morreu. Jairo recebe a notícia mais cruel que um pai pode ouvir. A notícia de que a sua filhinha de 12 anos está morta. Talvez ele pensou: eu não fui rápido o suficiente. Eu não fui bom o suficiente. Porque quando as coisas apertam, a primeira coisa que nós queremos ouvir da alma é a nossa culpa. O que é interessante é que quando Jairo ouve que a sua filha está morta, fique comigo aqui, a Bíblia não relata nenhuma reação dele. Não relata. A Bíblia não diz o que ele fez. A Bíblia não diz se ele chorou, se ele deitou no chão, se ele gritou desesperadamente, ou se ele ficou em estado de pânico, ou se ele desmaiou. Simplesmente existe um silêncio em relação a Jairo. Mas enquanto Jairo está em pânico, atônito, alguém reage por ele. Alguém assume o controle da situação por ele. As pessoas estão dizendo: Jairo, tua filha morreu, dispense o mestre.
Mas olha o que o texto diz. Marcos 5,36. Jairo está em silêncio, mas alguém fala. Jesus ignorou essa notícia e disse ao líder da sinagoga. Jesus não se dirige aos abutres. Jesus não se dirige àqueles que trazem as más notícias. Jesus se dirige ao mesmo que caiu em pedaços aos pés dele. Jesus diz: não tenha medo, apenas creia. Esse momento separa os homens dos meninos. Esse momento separa as meninas das mulheres. Porque existe uma notícia real. O fim chegou, a morte chegou. As pessoas estão dizendo: acabou. Não é uma sensação que vai morrer. Morreu. Não é uma ideia que pode acontecer. Eu estou dizendo para você: acabou. Acabou o recurso. Acabou, a porta fechou, já era. Jesus olha para mim no momento que eu estou branco como um papel, pálido, pressão arterial alterada. Ele diz: ignore-os. Vamos em frente. Vamos em frente. Porque vida cristã é pancada. Vida cristã não é beijo, abraço. Vida cristã não é ficar cantando aqui de quinta e domingo, ou servindo aqui de quinta e domingo. Se você acha que vida cristã é vir à igreja, você é o maior de todos os tolos. Vida cristã é lá fora. Aqui o carro está na funilaria, na mecânica. Aqui a gente troca o óleo, aperta o parafuso, faz alinhamento de pneu. É lá fora que a vida real acontece. É lá fora que chegam para mim dizendo: sabe aquilo que você ama? Acabou. Sabe aquilo que Deus te prometeu? Já era. Nossa, você começou a andar com Jesus, mas dispensa Jesus. Você começou a ir para a igreja, esquece alírio, esquece igreja. Porque aquilo que você começou a ir para a igreja para melhorar, acabou de quebrar, acabou de morrer. Pode voltar a beber, pode voltar a fumar, pode voltar a cheirar, pode voltar para balada. Porque se você tinha uma ideia de ir para a igreja para tua vida melhorar, pode esquecer. Acabou de tudo e pro vinagre. Acabou. Mas eu quero que você entenda: o corpo e a alma estão desesperados. Mas quando o desespero toma conta do meu coração, mas eu caio em pedaços aos pés de Jesus. Quando a dor tenta me colocar em silêncio, Jesus começa a falar por mim. Jesus começa a assumir o controle da minha vida. Jesus começa a ser a minha boca. Jesus começa a me dar destino. Eu não sei o que fazer. Eu estou arrasado. Minha filha está morta. Eu não sei se eu me mato. Eu não sei se eu pulo. Eu não sei se eu tomo um chumbinho. Eu não sei se eu rolo no chão. Mas enquanto eu estou perdido, Jesus está tomando a rédea da situação e dizer: vamos em frente, vamos em frente. Creia em mim. Talvez você veio aqui perdido, veio abalado e dizendo: eu não sei o que fazer. Caia em pedaços aos pés de Jesus, que Ele vai falar por você. Levanta a mão para cá. Quando a dor te colocar em choque, Ele vai ser a sua reação. Quando a dor fizer você perder o chão, Ele assumirá a liderança. Quando a dor deixar você confuso, Ele vai organizar o ambiente. Em nome de Jesus. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas essa notícia, ela não acabará com você. Essa notícia não será o teu fim. Essa notícia será o start do maior avivamento que você vai viver em toda a sua vida. Eu abençoo você. Eu abençoo. Meu Deus. Tem dias que parecem pesadelo. Tem dias que a gente fala assim: meu Deus, não é possível. Não é possível que tenha tanta maldade assim. Não é possível que tudo dê tão errado de uma vez só, com uma mesma pessoa, no mesmo período. Quem é que nunca passou por dias assim? Dias que você fala: não é possível que o dia possa piorar e piora. Não é possível. Você fala ainda querendo se consolar, e aquilo que você coloca como quase impossível acontece. Mas aí Jesus começa a tomar a rédea da situação. Você precisa aprender a quebrar esse narizinho empinado, a querer ter razão em tudo e começar a se derramar em pedaços aos pés de Jesus. Se você quer que essa situação tenha uma reversão, se você quer que Deus assuma o controle da tua vida bagunçada, você precisa cair de joelhos aos pés dele. A Bíblia diz que Jesus diz: olha, ignore. Ei, Jairo, ignore. E aí no versículo 37, Jesus começa a funilar. Ele diz: olha pessoal, o que eu vou fazer aqui é tão especial. E coisas especiais não é para muita gente. Então não se preocupe quando Deus começar a funilar a tua vida, porque milagres especiais não é todo mundo que vai assistir. Jesus diz: ó, vocês aqui que estão vindo, voltem, porque eu só quero Pedro, Tiago, João e Jairo. Lugares especiais, só para pessoas especiais. Então se você diz: pastor, Deus está fazendo uma limpa na minha vida, fique tranquilo, porque se Deus está limpando a sua vida, é porque tem coisas especiais para acontecer. Tem lugares que vão ser VIP, lugares muito importantes. Você está triste porque Deus está retirando pessoas e colocando barreiras. Eu diria: você coloque um sorriso no rosto, porque aquilo que Deus vai fazer tem coisas que são só para exclusividade. E aí, a menina está morta. Está indo Jesus, Pedro, Tiago e João e Jairo. A Bíblia não cita nenhuma palavra de Jairo, nem A nem B. Jesus está indo em direção à casa dele. E quando Jesus chega na casa de Jairo, há uma choradeira. É óbvio que há uma choradeira. Há uma criança de 12 anos morta. As pessoas estão dizendo: mãe, morreu. E não é só a morte de uma criança. É o papelão do líder da sinagoga, que no alto do seu desespero foi recorrer ao Cristo. Na cabeça deles, o impostor, o charlatão. Você tem que ter muita maturidade. Jairo correu para os pés do maior inimigo do povo judeu. Tão inimigo que os judeus o crucificam. E agora há uma casa cheia de choro, lamento, desespero, raiva. Porque além de uma criança morta, há um pai desesperado que cometeu uma sandice. E agora Jairo chega com Jesus. Você sabe que existem pessoas que vão odiar a sua aproximação de Deus. Pessoas que vão ficar com tanto ódio de você que não vão medir as consequências para prejudicar você. Vira uma questão pessoal mesmo.
E você tem que ter força para não negar a sua fé quando o ódio dos homens tentar destruir você. Por isso que a Bíblia nos diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestes. Pessoas que vão honrar quando você passar perto. Pessoas que vão brincar com você, que dando risada vão tentar humilhar você. E você tem que ter tanta maturidade para entender que essas situações são padrão humano. Elas não sabem o que estão fazendo, mas há um espírito dentro delas que reage ao que Deus está fazendo no seu espírito. Por isso que o ódio, na Bíblia inteira, sempre foi um sinal de avivamento. Grandes avivamentos são precedidos por ódio. Ódio. Antes de Moisés chegar onde tinha que chegar, sua mãe teve que jogá-lo no Nilo. Olha, Jesus antes da ressurreição foi odiado, perseguido, bateram, fizeram de tudo. Porque todo ódio precede um avivamento. Jairo leva Jesus. Porque tem coisas que o dinheiro não paga. Sim ou não? E a pergunta que eu faço é: até quando você vai gastar seu dinheiro com coisas que só Jesus pode resolver? Até quando você vai gastar sua saúde emocional com coisas que só Jesus pode resolver? Até quando você vai gastar a sua vida com coisas que só Jesus pode resolver? Jesus chega na casa de Jairo, um monte de gente chorando, nervosa. E aí Jesus vai falar uma das coisas mais engraçadas. Jesus é muito engraçado, não é? Jesus tem um senso de humor porque ele tem domínio. Jesus vai fazer umas frases mais sem noção que alguém pode falar num velório. Há uma defunta, há uma criança de 12 anos morta na casa. Jesus entra na casa, vê todo mundo chorando porque tem um defunto lá. E ele faz uma pergunta. Põe o versículo 39 para mim. No meio do velório ele diz: por que todo esse alvoroço e lamento? Ele chega num velório e está dizendo: por que vocês estão chorando? A pergunta foi tão estranha. Eu sinto muito para você. Eu lembro uma vez que eu fui no velório e falaram para mim: pode orar para que ele ressuscite? Eu olhei e disse: posso. Mas se eu orar e ele não ressuscitar, eu não vou pedir de novo. Porque Deus é soberano, Deus pode tudo. Eu lembro que não pus as mãos no caixão e disse: Senhor, se for da tua vontade, que ele ressuscite. Abri um olho. Eu olhei para a pessoa e disse: meus sentimentos. Mas não é da vontade de Deus que ele ressuscite. O que eu posso fazer? Eu orei, ué. Já pensou se todo mundo que morresse a gente orasse para ressuscitar? E ressuscitasse, como é que ia ser? A gente quer ir para a glória, temos que ir para a glória. Mas a gente chega num velório, a gente tem que ter muito... Eu digo sempre, se você vai a um velório, a melhor coisa que você tem a fazer é não falar nada, dê um abraço na pessoa. Porque quando a gente quer falar muito, a gente acaba se embolando nas próprias palavras e acaba falando o que não deve. Já viu gente assim? Que quer falar, mas não sabe e acaba cometendo uma gafe? Hein? Já viu gente assim? A melhor coisa que você tem a fazer é fique calado. Diga para a pessoa: eu sinto muito, e cale a boquinha e fique do lado dela. Mas Jesus entra no meio de um velório, todo mundo chorando, e Jesus chega agitando mesmo. Ei, por que vocês estão chorando? Vocês estão chorando por quê? Por que esse cafezinho? Por que essa bolacha, água e sal? Por quê? E a frase foi tão sem noção, que no versículo 40 de Marcos 5, eles começam a dar risada. Eles não estavam chorando agora há pouco, mas eles começam a rir, dizendo: não é possível que esse cara esteja falando isso. Além de ser um herege, ele ainda não tem a mínima noção. Eu vou dizer uma coisa a você: eu sou o cocô do cavalo do bandido. Se um dia um parente seu morrer, eu vou entrar naquela sala e vou orar, e vou tentar não atrapalhar o que Deus está fazendo. Mas Jesus não tem medo da morte. Jesus não tem medo de nada. A última palavra é dele. E eu declaro que alguns ambientes da sua vida que estão preparados para o fim, ele vai chegar quebrando tudo que está armado. Ele vai chegar fazendo um reboliço. E o reboliço vai ser tão grande que aqueles que estavam com raiva vão ficar felizes. Aqueles que estão sorrindo vão começar a chorar. Ele vai começar a bagunçar o ambiente. Entra no quarto, Jesus diz agora: show. Podem sair daqui, porque essa criança não está morta, ela está dormindo. Mas saiam daqui, eu não quero vocês aqui. Limpa, Deus vai começar a limpar ambientes da sua vida. Tem ambientes preparados, o caixão está lá, mas o caixão que está guardado para amanhã, você pode dar para outro, porque aquele que ia morrer hoje, vai levantar hoje. Deus não vai deixar que essa palavra seja o fim. Hoje Deus está mandando tirar essas velas, tira essa coroa de flores, tira essa esquife, tira. Chegou aqui o Antônio, chegou o João, chegou a Beatriz, chegou o Lucas, mas agora chegou quem manda. Meu irmão, talvez muitas pessoas disseram que é o fim, mas até agora Jesus não disse nada, e ele manda gritar nesse altar: anime-se, porque eu cheguei. Anime-se, porque eu estou na casa. E levanta a mão e diga: não é o fim. Levanta a mão e diga: não é o fim. Não é o fim. É uma luta espiritual, não é o fim. Não é o fim. Eu não estou velho o suficiente, eu não estou acabado o suficiente, eu não gastei tudo o suficiente. Não é o fim. Eu caí em pedaços. Não é o fim. Não é o fim da minha família, não é o fim do meu trabalho, não é o fim, não é o fim. Eu imagino que na hora ficaram com muito ódio dele. Jesus deve ter dito: cuti, sai, porque eu tenho domínio sobre isso. Eu não vou dizer eu sinto muito quando eu tenho o poder de trazer a vida. Eu não vou me igualar a vocês, porque eu estou acima de tudo isso que está acontecendo aqui. Leve Jesus para a sua bagunça, leve Jesus para o seu descontrole, leve Jesus para o seu final, leve Jesus. Vou começar a dizer que você é diferente, vou começar a dizer que a sua fé é uma fé exibida, vou começar a dizer que na vida de todas as pessoas, quando um filho morre de 12 anos, é assim que faz. Mas agora você vai dizer: pessoal, saiam, liberem a minha casa, porque é o jeito que vocês viram ela agora. Quando eu abrir a porta de novo, vai ser uma casa completamente diferente. Olhem bem, esse ambiente de velório vai acabar. Olhem bem, esse ambiente de velório vai terminar. Olha, acaba esse cafezinho velho, vai ter churrasco
churrasco no final do dia, vai ter feijoada no final do dia, porque aquela que está deitada como a fim vai sair dançando por esta casa. Não é o fim. Você não sabe como vai terminar. A Bíblia diz que Jesus sobe ao quarto da menina. É um quarto gelado. Eu já fui em velórios de criança. É muito difícil. Velórios adultos são tristes, mas velórios infantis são os piores. É o contrário do ciclo da vida. Há um lugar frio, gelado, triste. As perguntas estão no ar. Por que comigo? Por que agora? Por que tão cedo? Por quê? Mas Jesus não responde a nada. Jesus olha para aquela criança e diz: Talita cumi. O nome dela não é Talita. Talita cumi é uma expressão em aramaico para criancinha, menininha, garotinha. Mas Jesus faz algo surpreendente aqui. Eu não entendo inicialmente por que Jesus usou a expressão Talita cumi, porque Talita cumi é uma expressão em aramaico. E os judeus não falavam aramaico. Aramaico era o dialeto dos pobres. Aramaico era o dialeto das pessoas marginalizadas, de gentinha, gente humilde, gente ralé. Não, os judeus falavam hebraico, não aramaico. Aramaico era coisa de gente do povão, sabe? Mas agora Jesus está no quarto de um chefe de uma sinagoga. E na hora de ressuscitar sua filha, ele pega o dialeto de um povo que talvez nem tinha acesso à sinagoga. E ele usa para ressuscitar a filha de um líder da sinagoga. E quando Jesus diz Talita cumi, milagrosamente, imediatamente, o sangue volta a circular nas veias daquela menina. O coração volta a bombear. O pulmão volta a inalar e exalar. O cérebro volta, não há nenhuma sequela. Não há nenhuma limitação. A menina está completamente curada. Jairo está usando um dialeto de um povo que normalmente judeu se afastava, para mostrar que aquilo que normalmente nós rejeitamos pode ser a ferramenta que Deus use para nos libertar. Jesus estava querendo ensinar que o movimento do milagre é a humildade. Nós temos condições financeiras diferentes, moramos em casas diferentes. Alguns aqui tiveram o privilégio de nascer num berço de ouro, terem pai e mãe para ajudar em tudo. Outros não. Outros moraram de favor, foram maltratados, tiveram que fazer da vida muito cedo um trabalho. E eu não quero entrar no juízo de valor aqui, mas nós temos histórias diferentes. Mas seja qual for a sua história, o milagre nasce quando você se ajoelha aos pés de Cristo. Quando você fala, não é a letra, não é a ciência, não é a religião, não é a igreja, não é a metragem da minha casa, não é o meu olerite. Nada supera um coração quebrantado. Nada supera um coração que se derrama no altar e diz: vem comigo, Jesus, vem comigo, Senhor. Eu não posso voltar para minha casa naquela realidade. Eu não tenho estrutura para voltar para casa sem o Senhor. Eu não consigo enfrentar essa semana sem o Senhor. Eu não consigo fazer essa reunião sem o Senhor. Eu não consigo encarar esse problema sem o Senhor. E Jesus pode dizer para você: mas filho, quando foi que passou pela sua cabeça que o meu desejo é que você enfrentasse isso sozinho? Eu só estava aqui esperando você me chamar. Eu só estava aqui esperando você me convidar para fazer parte da sua vida. Eu só estava aqui esperando você me chamar para eu pegar na sua mão, aleluia, e ir com você. Eu encerro esta palavra dizendo: Jesus disse para aquilo que era morte, que era apenas um sono: cuidado, porque o diabo pode estar colocando fim em algo que apenas dorme. Se Deus não disse que é o fim, não abra a cova. Se Deus não disse que é o fim, não compre o caixão. Porque o diabo pode dizer que algo morreu, enquanto Cristo está dizendo que é apenas um sono. Repita para mim, repita para você mesmo: o que para mim é o fim, para Deus pode ser apenas o repouso. Coloque as mãos nos seus ouvidos, feche os seus olhos. Por mais desastroso que seja o que você ouviu, por mais desastroso que seja a notícia que chegou a você, a última palavra do Senhor, a última palavra do Senhor. Diga para os seus ouvidos que a última palavra do Senhor. Jesus está indo em tua direção. Ele vai limpar a sua mente. Eu declaro que o óleo de Deus vai escorrer sobre os seus ouvidos nesta noite. Eu declaro que as palavras que estão marcando a tua vida, o teu destino, as palavras que estão marcando a tua trajetória vão cair por terra hoje. Jesus está indo em tua direção e aquilo que Ele vai fazer, ninguém vai impedir. Fique tranquilo, Ele vai fazer algumas bagunças nos próximos dias. Fique tranquilo, Ele vai causar alguns alvoroços. Fique tranquilo, Ele vai bagunçar alguns ambientes. Porque ambientes que estavam muito bem organizados para encerrar você, para enterrar você, vão ficar com cara de ó, porque Jesus Cristo vai trazer um novo tempo de vida naquilo que aparentemente está morto. Põe a mão no seu coração. Eu quero orar por você. Espírito Santo, nesta noite, o teu povo saiu da sua casa, e assim como Jairo, viemos atrás de ti, Senhor. Existem notícias chegando, e tem coisas que eu tenho muito medo que aconteçam. Tem coisas que eu não gostaria nunca que acontecesse, mas a minha cabeça não para de pensar nisso. Eu não quero que morra, mas a minha cabeça diz: vai morrer, vai morrer. Eu não quero ficar só, mas a minha cabeça diz: olha para você, olha a sua história, olha a sua idade, olha seu passado. Eu não quero passar necessidades, mas os meus pensamentos são cruéis. Eles não descansam, eles não dormem, eles ficam martelando o tempo todo. Você não tem colocação profissional,
Você não é o queridinho do chefe, mas eu quero lembrar do Todo-Poderoso agora. Eu quero olhar